Olá, aqui é o professor Marcelo e hoje eu quero conversar com vocês sobre matemática financeira, mais especificamente juros simples, onde nós vamos resolver aí 11 exercícios sobre o tema usando a calculadora HP12C. Lembrando que se você está procurando conteúdo sobre matemática financeira, basta você vir aqui na nossa aba Matemática Universitária, onde você vai encontrar a nossa categoria de matemática financeira. E clicando nesse link você vai ser redirecionado para a nossa página que funciona como um índice de todos os nossos artigos envolvendo matemática financeira, inclusive esse que nós vamos trabalhar hoje. Mais um aviso, se você estiver procurando algum tópico, algum tema sobre matemática, basta você vir aqui e preencher esse campo, né? Esse campo de procura e clicar nessa lupa e você vai ser direcionado para uma página onde todos os nossos links sobre aquele tema vão ser oferecidos para que você escolha o que mais se adequa ao que você está procurando. Além disso, se você estiver procurando por ajuda, né, com seus exercícios, ajuda teórica, aulas particulares virtuais, ou até mesmo algum tipo de acompanhamento, né, nos seus primeiros meses aí de graduação, né, perceba que aqui nós temos as principais disciplinas, né, os principais conteúdos aí contemplados nos principais cursos de graduação, né? Lógico que também temos conteúdo de matemática básica, matemática aplicada, alguns tópicos especiais que você tem nossa aba de contato. Aqui você tem todas as informações para solicitar suas aulas, né? Suas aulas personalizadas ou particulares, tá bom? Mas se você quiser falar comigo, né, para pedir aí uma ajuda, é só vir aqui nesse íconezinho do WhatsApp, escanear esse código que a gente pode te ajudar aí com o que você está precisando. Então chega de papo e vamos lá para o nosso artigo. Esse é o artigo do site que está lá publicado, o link dele está na descrição. Antes da gente começar a falar sobre os exercícios, vamos fazer aqui uma revisãozinha rápida sobre juros simples e como ele se adequa aí para o uso da HP12C, tá? No regime de juros simples, né, a taxa incide sobre o capital inicial aplicado, sendo proporcional ao seu valor e ao tempo de aplicação. Lógico, como um objeto da matemática financeira, os juros simples também são uma ferramenta de investigar a ação do tempo sobre o dinheiro. E a equação dos juros simples é dada por essa relação. Juros é igual ao capital, também é chamado de C, vezes a taxa, vezes o período. Lembrando que a taxa e o período para se usar essa fórmula tem que estar na mesma unidade de tempo. Então, se a taxa está em meses, seu período tem que ser em meses. Se a taxa está em anos, seu período em anos. Se a taxa está em dias, o seu período em dias. Já o valor futuro, o capital ou PV mais os juros, né? Isso aqui é o nosso PV, ou também chamado de montante, né? Ele é calculado usando essa fórmula que está aqui, ó, que é o capital aplicado multiplicado por 1 mais o produto da taxa com o tempo, mantendo ainda a necessidade de taxa período na mesma unidade de tempo. Bom, essa fórmula aqui você chega nela usando basicamente a relação FV igual a PV mais juros, né? Ou seja, o montante é o capital inicial mais os juros. Se você aplicar essa fórmula aqui e colocar o PV em evidência, você vai chegar exatamente nessa fórmula que está aqui. Bom, para aplicar essas fórmulas na calculadora HP12C, a gente usa a notação polonesa reversa. Se você não sabe o que é notação polonesa reversa, eu te aconselho a ler o nosso artigo que fala sobre isso, né? Ou seja, se você não está familiarizado com a forma de multiplicar, somar, subtrair e dividir usando a notação polonesa reversa, a gente tem um artigo inteiramente dedicado a isso, né? Aqui no site, basta você clicar aqui nesse link e você será redirecionado para esse artigo, né? Calculadora HP12C, operações algébricas, datas e porcentagens, onde a gente quer te ensinar como usar a calculadora financeira HP12C para realizar operações algébricas, além de operações com datas e porcentagens. Então aqui você tem todo um conteúdo que te ajuda, né? Te explica o que é a notação polonesa reversa, como é a forma de pensar, quais os passos na calculadora para que você faça somas, ok? Multiplicações, resolver expressões algébricas utilizando a calculadora HP12C, como fazer cálculos de porcentagem, tá? Tudo tem aqui nesse artigo. Vamos voltar para o nosso foco. Por que a gente precisa disso nesse momento?
porque a calculadora HP12C calcula apenas os juros e o montante a juros simples. Então, dentro dela, você só tem programação para calcular juros e montante, né, no regime de juros simples. Você não consegue calcular taxa nem o prazo utilizando a HP12C, utilizando as fórmulas memorizadas na HP12C. Você vai ter que usar as fórmulas da matemática financeira, porque todos os demais problemas que envolvam juros simples devem ser resolvidos usando as fórmulas da matemática financeira. Além disso, para que você resolva os problemas que envolvam juros e montante, o prazo do período deve estar em dias e o da taxa em anos. Antes da gente começar efetivamente o artigo sobre o cálculo de juros simples usando a HP12C, cabe mencionar que para estudos existe um emulador dessa calculadora, né? Esse daqui, ó, que é o que nós vamos usar hoje na nossa aula, tá bom? Esse emulador você consegue, né, para estudos, só clicar aqui nesse link do artigo que você consegue para ele. O link está na descrição também, todos os links aqui que estão no artigo eu estou colocando na descrição também para ficar mais fácil de você buscar. Uma última sugestão é que se você for comprar a sua calculadora HP12C, use um de nossos links que estão aqui, né? Esses links vão estar embaixo também na descrição, onde você clicando, você vai para a página da Amazon, onde a gente consegue um desconto de 8% para você aí nessa calculadora hoje, onde você pode comprá-la em até 7 vezes sem juros. Lembrando que sempre que você usa os nossos links para compra na Amazon, você está ajudando, você está apoiando o canal, né, nosso trabalho com o canal e com o site. Bom, chega de papo e vamos para os nossos 11 exercícios sobre juros simples usando a calculadora HP12C. Bom, então agora nós vamos focar nos exercícios e para isso eu vou deixar a nossa calculadora aqui ao lado, porque é para que a gente possa ir resolvendo os exercícios de uma forma mais dinâmica. Então nosso primeiro exercício diz: um negociante tomou um empréstimo pagando uma taxa de juros simples de 6% ao mês durante 9 meses. Então aqui você já tem uma taxa de 0,06 e um N igual a 9. Ambos, né, tanto o prazo quanto a taxa estão na mesma unidade temporal, que são meses. Então para nós está tudo ok. E ele fala para mim que ao final desse período calculou em 270 mil o total dos juros incorridos na operação. Ele pede para determinar o valor do empréstimo. Se você for resolver esse problema usando a fórmula, né, então você teria C igual a juros 270 mil dividido por 0,06 que multiplica 9. É exatamente o que está aqui. Você consegue resolver o problema, né, usando a fórmula e a calculadora HP12C. O que você faria? Você primeiro calcularia 0,06 vezes 9. E depois você pegaria esse valor, né, que eu vou chamar aqui de delta, pegaria esse valor e calcularia 270 mil dividido por delta, e aí você encontraria exatamente o capital que você quer. Por que você tem que fazer assim? Para que você consiga usar a notação polonesa reversa. Se você for usar a nossa calculadora, vamos aqui colocar um FREG para zerar o registro dela. E aí, primeiramente, você vai fazer 0,06, Enter, 9 multiplica. Então deu 0,54. Agora você vai fazer o seguinte: 270 mil, Enter, 0,54 divide 500 mil, ok? Então, o nosso capital inicial foi de 500 mil nessa operação. Mas existe uma forma de você fazer isso usando passos aqui na sua calculadora que você usa a programação que está ali dentro. Então aqui em todos os nossos exercícios e exemplos de matemática financeira que usem a calculadora, você vai ter essa tabela te dando quais são os passos a serem seguidos, né, para que você consiga calcular o que você precisa. Então aqui, para calcular o capital inicial, nesse caso, o que você tem que fazer? FREG para zerar a calculadora, 9, Enter, 6 multiplica, ou seja, está multiplicando 9 por 6, 270 mil. Aí você vai usar essa tecla aqui, ó, porcentagem T,
e ela vai te dar exatamente o montante. Então essa tecla porcentagem T, inserindo a taxa e o período, né? Aqui, você tem aqui uma ideia de como fazer isso usando uma porcentagem, pela forma com que o juros simples é construído. E perceba que pelas duas formas, nós conseguimos que o capital inicial da operação é de R$500 mil. Próximo, exercício 2. Nós temos aí um capital de 40 mil que foi aplicado num fundo de poupança por 11 meses, produzindo um rendimento financeiro de R$ 9.680. O que a gente quer? Taxa de juros oferecida por essa operação. Então aqui, fazendo um levantamento dos dados que o problema me dá, eu sei que o capital inicial é de 40 mil, o prazo, né, o tempo, o período é 11, e os juros foram de 9.680. A gente deve lembrar que a calculadora HP12C calcula apenas os juros e o montante a juros simples. E esse problema, então, deve ser resolvido usando a fórmula da matemática financeira. Qual fórmula? I igual a J, que divide o capital, né? I igual a juros, ou seja, taxa igual a juros, que divide o capital, vezes o prazo, né? Então aqui, a conta que você vai ter que fazer é a seguinte. I vai ser igual a 9.680 dividido por 40 mil vezes 11. Então isso daqui é o que a gente vai ter que fazer na calculadora HP12C para encontrar qual é a nossa taxa. Tudo bem? Então aí, nesse caso, o que a gente faz, como a calculadora HP12C calcula apenas os juros e o montante a juros simples, a gente tem que usar essa fórmula utilizando a notação polonesa reversa, tá? Por quê? Porque eu não tenho fórmulas já memorizadas na HP12C que vão me dar essa taxa para juros simples, tá? Para os juros compostos, eu vou ter essa possibilidade, mas aí é assunto para uma outra aula futura que vai vir aí nas próximas semanas, ok? Vamos ver como que a gente vai fazer isso usando a notação polonesa reversa na calculadora. Aqui nós temos o nosso quadro de passos, né? Vamos colocar aqui um FREG, né? Perceba que o nosso visor aqui está com 2 casas depois do ponto, ou depois da vírgula, e aqui na nossa tabela está com 3. Como que a gente faz essa mudança? F3. Perceba que agora a gente tem 3 casas decimais. Ou se você quiser 6 casas decimais, F6. Nós vamos ficar com 3, que é o que vai ser necessário aí para nós agora, nesse problema. Tá? Então aqui, qual vai ser a nossa lógica? A gente precisa fazer uma divisão de 9.680 pelo produto de 40 mil com 11. Então o nosso primeiro passo vai ser qual? Vai ser executar o produto de 40 mil por 11 e depois pegar esse valor aqui, né, e colocar ele num denominador, né? Então o nosso segundo passo vai ser pegar o 9.680, né, e dividir pelo valor que nós encontrarmos no primeiro passo. Vamos reforçar o FREG aqui, já colocamos 3 casas decimais, 40 mil, Enter, 11 vezes, né, 11 multiplicação, então aqui nós fizemos a multiplicação de 40 mil com 11. Então deixa anotado aí 440 mil. Agora nós vamos inserir os nossos juros, né, 9.680, Enter, perceba que aqui o visor deu 9.680, aqui tem um errinho de digitação, aqui teria que ser 9.680 também, ok? Então já demos o Enter, agora queremos dividir pelos 440 mil, então você vai vir aqui, 440 mil, divide. Você vai encontrar 0.022, né? Se você der um F4 aqui, você vai colocar 4 casas decimais, exatamente o que está aqui na nossa resposta. Ou seja, multiplicando por 100, então dá um Enter, 100 multiplica. Temos uma taxa de 2,2% ao mês. Exercício 3. Vamos tentar fazer ele agora sem olhar os nossos passos ali, o que nós vamos conseguir fazer. Então, o que nós temos? Nós temos uma aplicação de 250 mil, rendendo a uma taxa de juros de 1,8% ao mês, que produz ao final de um determinado período juros no valor de 27 mil reais. Eu quero o prazo nessa aplicação. Vamos rascunhar aqui alguma coisa envolvendo a fórmula, né? Então nós temos aqui capital inicial, e nós temos os juros, e temos aqui a taxa mensal, né? Nós queremos calcular o N, da nossa fórmula. Então o que nós temos? Nós temos que juros, né, juros simples, é o capital,
vezes a taxa vezes o prazo, ok? Logo, o prazo, então, vai ser o juro dividido pelo capital multiplicado pela taxa. Então, para nós, o que nós teremos é 27.000 dividido por 250.000 vezes 0,018, certo? Porque 1% é exatamente 0,018. Então, essa é a lógica. Então, o que nós precisamos fazer primeiro para usar a nossa notação polonesa reversa? Nós primeiro vamos multiplicar os 250.000 por 0,018 e isso vai dar um valor x, e depois nós vamos vir aqui e pegar os nossos juros, que são de 27.000, e vamos dividir por x. Tá bom? Então é isso que nós vamos fazer. Vamos lá. Primeiro, vamos calcular aqui o nosso primeiro passo, então, que é 250.000, enter, né? 0,018 multiplica. Então vamos anotar aí o que nós encontramos. Nós encontramos 4.500. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os nossos juros e dividir por 4.500. Os nossos juros são de 27.000. Enter, 4.500 divide. O que nós encontramos? Encontramos 6, ou seja, o nosso N é igual a 6. Como nós usamos uma taxa mensal, então o nosso período é de 6 meses. Ok? Então essa é a resposta desse exercício, não vou nem usar os nossos passos que estavam aqui. Exercício 4. Agora nós temos uma pessoa que aplica 18.000 a taxa de 1%, de 1,5%, né, por cento ao mês durante 8 meses. Eu quero o valor acumulado ao final desse período, ou seja, eu quero o montante. Algumas observações. Como a calculadora HP12C só aceita a taxa anual, então devemos calcular, primeiramente, qual é a taxa proporcional a juros simples de 1,5% ao mês, só que anual. Então, para isso, a gente vai multiplicar por 12, né? Usando aqui a calculadora, você pode vir aqui, né? FREG, 1,5, Enter, 12, multiplica, 18. Então, temos uma taxa anual de 18%. Tá? Isso por quê? Porque nesse exercício nós vamos usar a fórmula da calculadora para cálculo de juros simples. Tá bom? Lembrando que a calculadora calcula a juros simples por fórmulas já memorizadas, os juros simples e também o montante. Então, nesse exercício nós vamos fazer isso. Só que para isso, além da taxa estar em anos, o período, né, o tempo necessita estar em dias. Então a gente precisa calcular quantos dias valem 8 meses. Para isso nós vamos usar o ano comercial. O que é o ano comercial? O ano onde a gente tem que cada mês tem 30 dias. Certo? Então para isso é só a gente multiplicar 8 por 30, uma conta simples de fazer, 240. Para registro, o que nós temos é C, ou o PV, né, valor presente, igual a 18.000. A taxa para nós, que é o I, que antes era de 1,5, agora ela foi para 18, ok? Nós vamos usar ela em porcentagem. E o nosso período, que antes era de 8 meses, foi para 240 dias. Então, para calcular o nosso montante, nós vamos usar esses passos da tabela. Então, FREG, já tradicional, para zerar o registro, né? Vamos entrar aqui com 18.000, CHS PV, CHS troca o sinal, 18 e 240N. E agora, para calcular o juros simples, eu vou usar FINT. O INT é o que está acima do I. E aí nós ficamos com 2.160, né, reais, que seria o valor dos juros, ok? Para calcular o montante, basta eu vir aqui e apertar a tecla de soma. E aí ele já me dá o montante de 18.000 somado com os 2.160, me dando um valor, ele já soma o capital de 18.000, desculpa, o capital de 18.000 com os 2.160 de juros, retornando
em R$ 20.160 de montante acumulado nessa operação. Exercício 5. Agora nós temos uma dívida de R$ 900 mil que irá vencer em 4 meses. O credor está oferecendo um desconto de 7% ao mês, caso o devedor deseje antecipar o pagamento da dívida para hoje. Calcular o valor que o devedor pagaria caso antecipasse a liquidação da dívida. Então, para nós agora, nós precisamos usar essa formulazinha que está aqui. Capital igual ao montante dividido por 1 mais a taxa vezes o prazo. Isso porque você já tem o montante, né, que é a dívida somada com os juros, e você quer descobrir qual é o capital, porque seria como se você tivesse aplicado um valor hoje, que vai render durante 4 meses, a uma taxa de 7% ao mês. E como aqui foge de calcular juros simples ou montante, nós precisamos usar essa fórmula na HP 12C. Então aqui, se a gente for estabelecer a nossa estratégia, a gente calcularia primeiro o 0,07 vezes 4, daria um valor x. No segundo momento, a gente somaria 1 mais x, que daria um valor y. E aí pegaríamos esse valor y e dividiríamos o montante por y, encontrando exatamente o capital que nós queremos. Então, para isso, FREG para limpar o registro do nosso exercício anterior, tá? E vamos lá. Primeiro passo, multiplicar 0,07, Enter, por 4. 4 multiplica. Então, 0,28. Né? 0,28 vai ser aí somado agora com 1, Enter, 1, soma 1,28. Se você quisesse fazer essas contas aí na mão, sem problema nenhum, é uma continha bem simples, conta básica, né? Agora você vai fazer o quê? Você vai pegar o montante e vai dividir por 1,28. Então aqui o nosso montante é de 900 mil. Enter, 1,28 divide. Então temos aí um capital inicial de R$ 703.125, ou seja, se o credor quisesse pagar essa dívida hoje, nesse exato momento, a dívida de 900 mil cairia para R$ 703.125. Exercício 6. Eu quero agora calcular o montante de um capital de R$ 600 mil aplicados a uma taxa mensal de 2,3% num prazo de 1 ano e 5 meses. Como aqui o nosso exercício pede o montante, então a gente sabe que a gente consegue calcular o montante só inserindo os dados na calculadora, HP12C, e usando a fórmula que está ali dentro. Mas para isso a gente precisa que a taxa seja anual, né? Ou seja, a gente vai precisar encontrar a taxa equivalente aqui, né? A taxa equivalente a juros simples, tá? E para isso vamos multiplicar 2,3 por 12, que vai dar 27,6% ao ano. E o tempo, ele precisa, né? O prazo, ele precisa estar em dias. Então a gente vai ter que calcular quanto que dá 1 ano e 5 meses em dias. Para isso, a gente vai usar o ano comercial, que é aquele que conta com os meses com 30 dias, tá? Então, 1 ano e 5 meses equivalem a 17 meses, que multiplicado por 30 vai dar 510 dias. Então aqui, só para reunir, né, um resumo das nossas variáveis, nós teremos então um C de 600 mil, né, que é o nosso capital inicial, um N, né, que é a quantidade de dias de 510, e um I, que vai ser uma taxa de 27,5% ao ano. Então aqui 510 dias e aqui ao ano. Lembrando que é isso que a gente precisa para inserir os dados na calculadora HP12C. Usando então os passos estão colocados aqui na nossa tabela. FREG para zerar o nosso exercício anterior, 600 mil CHS para inverter o sinal, PV para inserir ele na memória como o nosso capital. 27,6% é a nossa taxa, então ele vai entrar como I. 510 é o nosso prazo, então ele vai entrar como N.
Para calcular os juros simples, Fint, o int é aqui na tecla I. Então encontramos 234.600 de juro. Para calcular o montante, basta a gente apertar a tecla mais, a tecla de soma, e encontramos o nosso montante como R$ 834.600. Exercício 7. Agora temos novamente um exercício de equivalência financeira, né? Então você tem uma dívida de R$ 30.000 a vencer dentro de um ano, que é saldada 3 meses antes. Para a sua quitação antecipada, o credor vai conceder um desconto de 15% ao ano, ou seja, uma taxa de 15% ao ano. Apurar o valor da dívida a ser pago antecipadamente. Então aqui a gente tem que pensar um pouquinho nesse problema antes de aplicar a nossa solução. Nesse caso, capital é de 30.000, né? O seu N é de 3 meses, né? E agora a sua taxa aqui vai ser de 15% ao ano. O que acontece? Você precisa pegar essa taxa de 15% ao ano e trazer ela para uma taxa mensal. O que você vai ter que fazer então? Você vai ter que pegar 15 e dividir por 12, né? E isso aqui na nossa calculadora HP, você vai entrar com 15, Enter, 12, divide 1,25% ao mês. Só que para você inserir lá, você não pode inserir aqui, do jeito que a gente vai fazer, utilizando porcentagem. Por quê? Porque esse não é um problema direto sobre cálculo de juros ou cálculo de montante. Então a gente vai precisar usar a fórmula da matemática financeira, essa fórmula aqui, tá? Então ela precisa, a nossa taxa vai precisar estar no formato, não no formato de porcentagem. Então você vai pegar esse valor e vai dividir ele por 100. Então você vai ter 0,125. Então é isso que nós vamos usar. Então olha só, agora nós já vamos, eu não vou escrever aqui o que a gente faria, né, as ordens, porque agora você já tem uma ideia, que a gente precisa primeiro multiplicar o I pelo N, somar com 1, depois pegar esse valor, né, o montante dividido por esse valor. Então, vamos seguir os passos que estão aqui, freg 0,025, Enter, 3 multiplica, encontramos esse pedaço, Enter, 1 soma, encontramos esse pedaço, todo que está aqui. Então agora nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar 30.000, né? Aqui tem um errinho de digitação, tá? Aqui é 30.000, Enter, 1,0375, divide, ok? Então é o que nós vamos fazer aqui agora. Muito provavelmente na hora que você for lá no site olhar o artigo, já vai ter isso arrumado lá, que eu vou arrumar imediatamente. Então 30.000, Enter, 1,0375, divide. E aí nós encontramos exatamente R$ 28.915,66, tá? Você coloca aqui um F2 para ir para duas casas decimais, ele já faz o ajuste da casa decimal na hora, né? Então R$ 28.915,66. Perceba que aqui o que a gente realmente tem é só um erro de digitação, porque está correto tanto aqui quanto aqui. Tudo bem? Era isso. Exercício 8. Uma pessoa aplicou em uma instituição financeira R$ 18.000, resgatando R$ 21.456 4 meses depois. Então aqui você já tem 3 informações importantes. Capital inicial, ou seja, o PV ou o C, 18.000. O montante, ou FV, 21.456. E o N igual a 4. E o nosso tempo aqui, né, ele está com a unidade mês. Então eu quero a taxa mensal, ótimo, não vou precisar fazer ajustes, né? Eu quero a taxa mensal de juros simples oferida nessa aplicação, tá? Sempre lembrando que a calculadora HP12C calcula apenas os juros e o montante a juros simples. Por isso, esse problema deve ser resolvido usando a fórmula da matemática financeira. E como aqui nós temos o montante e o capital, nós vamos usar essa fórmula que está aqui. Como que a gente saiu daqui para cá? A gente tinha
a divisão do M por C, igual a 1 mais I vezes N, né? Passando o C dividindo, porque está multiplicando todo o nosso lado direito. Ok? Agora, o que nós temos? Esse parêntese, ele pode ser tirado. Então, fica MC igual a 1 mais I vezes N. Por quê? Porque você não está multiplicando por nada, não faz sentido dele estar ali. Então, agora a gente passa o 1 para o lado de cá. Você vai ficar com M sobre C menos 1 igual a I vezes N. Agora, você pega e divide tudo isso por N. Dividir tudo por N é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre N. Então, fica 1 sobre N, MC, M dividido por C, menos 1, igual ao I. Tá bom? Então, nós vamos usar isso. Mas aqui, ó, FREG, para limpar o nosso exercício anterior, o nosso montante 21.456. Ok? Enter. 18.000 divide. Ficamos com 1,19. Agora você vai fazer esse 1,19 menos 1. Então, Enter, 1 menos 0,19. Não precisava nem ter feito, porque essa conta é muito simples, né? 0,19. Agora, esse 0,19 é o que está aqui dentro, né? Para você descobrir a sua taxa, basta dividir ele pelo tempo. O nosso tempo é 4. Então, Enter, 4, divide 0,05. Mas aí, se você fizer um F3, ela vem para o 0,48 que está aqui, tá vendo? Por quê? Porque no F2 ele já faz um arredondamento para duas casas decimais. No F3 você já tem 48, vamos ver o que acontece com 4 casas. É 48 mesmo, que é a quarta casa, a quinta, a sexta, agora vai ser tudo zero. Tá? Então aqui 0,048, ou seja, multiplicando por 100, você tem uma taxa de 4,8% ao mês. Ok? Então essa vai ser a taxa da nossa aplicação. Exercício 9. Nesse exercício, nós temos um comerciante que aplicou R$1.000 a juros de 3% ao mês durante 80 dias. Qual o valor dos juros no futuro? Esse daqui é um exercíciozinho bem simples, porque o que nós queremos é os juros. Então, já temos aqui capital, ou PV, a nossa taxa ao mês, né, e o nosso período em dias. O que acontece? Se a gente colocar a nossa taxa anual, a gente vai conseguir usar a fórmula da HP12C. Então aqui o que a gente precisa é usando o fato de que você tem uma taxa mensal, então a taxa anual é essa taxa vezes 12, ou seja, 36% ao ano. Então vamos lá. FREG para zerar o nosso problema anterior, 1.000, CHS para inverter o sinal, PV para memorizar como o nosso capital inicial, ok? 36 I, que é a nossa taxa, 80 N, que é o nosso período. Agora FINT para calcular os juros simples. Então temos aqui uns juros de R$80, tá? Somados, né? Vindo aqui na tecla soma, a gente tem então que o montante ao final da operação foi de 1.080. Lógico, o nosso exercício pedia só os juros, mas não custa nada, né? Só apertar uma tecla a gente também obtém o montante. Então o montante acumulado foi de R$1.080, ok? Exercício 10. Novamente queremos calcular os juros simples, agora de um capital de R$10.000, aplicado durante 200 dias, a uma taxa de 5% ao ano. Esse também é um exercíciozinho bem simples, onde a gente não precisa aqui editar nada, né? Porque os dados já estão prontos para serem inseridos na HP12C, o período está em dias e a taxa em anos é o que a gente precisa. Dessa forma, FREG, né, para zerar a calculadora, né, 10.000 CHS para mudar o sinal, PV para memorizar como o nosso capital, 5I, né, nossa taxa anual, e 200 N, que é a quantidade de dias, né?
Então aqui agora, Fint, encontramos um juro de R$ 277.778. Só que aqui você tem 4 casas decimais e no mundo financeiro a gente usa 2 casas decimais. Perceba que se você for aumentando as casas, vamos colocar aqui 9 casas decimais, vai aparecendo cada vez mais 7. Por quê? Porque esse último termo já é o arredondamento das casas anteriores. Como todos eles são 7, você arredonda para cima, ele iria para 8. Como nós queremos 2, F2, então R$ 277,78, né? 78 centavos. Que se você quiser, pode arredondar para R$ 278. Ok? Se você não quiser nenhuma casa decimal, você fica com R$ 278. Tá? Portanto, os juros simples acumulados foram de R$ 278. Aqui exercício 11, o último, para fechar a nossa aula, né, de matemática financeira aqui, juros simples usando HP12C. Eu quero determinar o montante de R$ 100.000 aplicados à taxa anual de 8% durante 150 dias, considerando o ano comercial. Ok? Bom, nesse caso, a gente identifica as variáveis de forma muito simples, né? Nosso capital é de 100 mil, o nosso período de 150 dias e a nossa taxa de 8% ao ano. Está tudo prontinho aqui para a gente inserir na HP12C. Então, FREG 100 mil CHS para inverter o sinal, PV para memorizar como o nosso capital inicial, 8i 150 N, ok? Fint para calcular os nossos juros. Então, R$ 3.333,33, né, que o montante a gente calcula fazendo simplesmente uma soma que dá R$ 103.333,33, que vai ser o montante da nossa operação. Ok? Bom, então era isso que eu queria passar para vocês, conversar com vocês sobre esses exercícios aí de juros simples usando HP12C. Lembrando que qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente por aqui, tá? Eu deixei aqui para vocês no artigo, o link do artigo está na descrição, tá? Esse linkzinho aqui, que é uma lista de 10 exercícios resolvidos de juros simples usando as fórmulas da matemática financeira. Aí aqui é sem HP12C, só usando as fórmulas da matemática financeira. Além disso, eu deixo aqui para vocês mais alguns artigos sugeridos, né? E aqui eu deixo as 2 referências bibliográficas do artigo. Primeiro, o livro Matemática Financeira Prática e Fácil, do Fábio Gomes de Faria, tá? Que é um livro excelente, que vai te ensinar tudo o que você precisa saber de matemática financeira usando a calculadora HP12C. Esse é um livro voltado para a calculadora HP12C. Clicando aqui, você vai direto para o link de compra do livro. Também está linkado aí na descrição, tá bom? O outro livro é um livro básico de matemática financeira, né? Matemática Financeira e suas aplicações, um clássico do Alexandre Assaf Neto, tá? Esse já não é um livro voltado para a HP12C, é um livro de matemática financeira que contém tudo o que você precisa saber sobre matemática financeira a nível acadêmico, tá bom? Então aqui também tem o link do livro, basta clicar aqui que você vai para o link do livro com desconto também, ok? Esse livro do Assaf Neto, hoje a gente está conseguindo para ele 24% de desconto usando o nosso link, tá bom? Então ficam aí as sugestões das nossas 2 referências, e se você quiser apoiar o nosso trabalho, use os nossos links para compra na Amazon, né, que você vai apoiar muito o site e o canal, ou então faça um Pix para nós usando essa chave Pix. Além disso, até a próxima. Ah, e não deixe de usar o material do site, ele é gratuito, tá aí para você usar. Fique à vontade, tá bom? Então era isso. Abraços e até a próxima.